Uma linda e abençoada noite a todos vocês que são inscritos no meu canal e também aos que não são inscritos. E aqueles que receberão com certeza este vídeo enviado por outros. Boa noite, meu muito obrigado por ser irmão de cada um de vocês. Independente da sua religião. Eu sei que quando nós que temos o entendimento do Evangelho da graça de Deus dizemos isso, contrariamos o sistema religioso evangélico. Porque para os evangélicos, irmãos, são tão somente aqueles que cumprem os ritos, né? Há um rito a se seguir, se você quer ser irmão, se você quer entrar no céu, se você quer ser salvo. O rito é aceitar Jesus como Salvador. Depois disso, arrependimento de pecados e batismo nas águas. Uma vez feito isso, agora você se arrola no rol de membro de uma instituição evangélica. Feito isto, agora está apto a cear, a comer pão e tomar suco de uva. Ou seja, a ter comunhão agora com Deus. Porque os evangélicos, eles se tornaram dono dos céus. O céu é deles. E só entra no céu quem passar por eles. Isso também é dito pela Igreja Católica Apostólica Romana, que fora dela não há salvação. A salvação, ela é vista de uma forma totalmente contrária a que o próprio Cristo Nazareno disse, o que ele ensinou. Eles pegam os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João e chamam de evangelhos. Eles pegam Marcos 16:15 e dizem é o íder, que ali Jesus está determinando que se pregue o evangelho, este evangelho que a religião prega, a toda criatura. E aquele que crer, aceitar Jesus, cumprir o rito, será salvo. E o que não crê estará o quê? Condenado. E essa condenação é o fogo do inferno. Essas duas últimas mensagens que eu preguei, ela mexeu com o sistema religioso evangélico. Eu, em 3 dias, estou com quase 6.000 visualizações. Muitos foram lá nos comentários e tentaram confrontar tudo aquilo que eu disse, citando textos fora de contexto, tal como está escrito, porque eles interpretam a Bíblia de forma literal. Eles acreditam que tudo quanto está escrito na Bíblia foi escrito para todos, quando na verdade a Bíblia ela foi escrita para os judeus. Era um livro profético, hoje é histórico. Isso contraria eles também. Tudo quanto tinha que se cumprir, já se cumpriu. Todas as profecias. Mas eles aguardam o cumprimento ainda de muitas mensagens proféticas que estão relatadas aqui neste livro. Eles não aceitam que o livro do Apocalipse, tanto quanto os outros, já se cumpriram. Eu citei o Apocalipse porque eles são futuristas. Eles jogam tudo para o futuro. Haverá uma ressurreição, haverá uma transformação, haverá um arrebatamento, haverá uma volta de Jesus, haverá um juízo. Eles pegaram pesados
Eles se sentiram incomodados com a mensagem última, me chamando de tudo que vocês possam imaginar, dizendo que tem pena de mim, que eu vou queimar nesse fogo do inferno, esse inferno que eles ensinam que não existe, mas eles afirmam que ele existe, e ainda bota tudo na conta de Jesus de Nazaré. Jesus, quando menciona acerca do inferno, ele não estava falando desse inferno pregado e ensinado pela religião evangélica. Inferno é sepultura, é o lugar para onde todos nós iremos um dia. Quando Jesus mencionava, ele estava se referindo à Geena, como está escrito no livro de Jeremias. O vale de Inom, a parte mais baixa de Jerusalém, lá estava situado a Geena, um lugar que era um crematório, onde o fogo queimava noite e dia, o enxofre ardia, daí essa expressão enxofre nas escrituras. E tudo que você possa imaginar eram jogados na Geena, nesse crematório. Jesus, ele usa figura de linguagem, de metáforas, para alcançar os seus ouvintes. E quem eram os seus ouvintes? Os judeus, não os gentios. Ele não veio para os gentios, para os demais povos, ele veio tão somente para os judeus. Foi ele quem disse, e eles ainda tentam contestar as escrituras, tal como Paulo prega, como foi revelado a Paulo, não pelo Nazareno, mas pelo Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, ele disse: eu vim cumprir a lei. Ele disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para isso e cumpriu tudo isso. Quem é que estava em pecado? Os judeus. Quem é que vivia debaixo de condenação e maldição? Os judeus. Pela desobediência de não cumprir a lei, as 613 do Torá. Eles eram transgressores, eles eram pecadores. Quando lê-se em Romanos, quando lê-se em João, na epístola, que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, João estava se dirigindo aos judeus. Quando Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram, ele estava se referindo aos judeus. Todos os judeus eram pecadores. E tinham que se arrepender, batizar. Mas eles trouxeram isso para depois da cruz. E incluíram todos. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 2, no versículo 14, ele diz: quando os gentios que não têm lei, a lei não era para os demais, eram tão somente para os judeus. Inclusive, em Marcos, quando Jesus determina que os discípulos vão ao mundo de Israel, pregar o evangelho da circuncisão, ele aconselha a não entrar pelo caminho dos gentios. Os gentios não faziam parte da comunidade de Israel. A salvação ali era na mente, o crer era na mente. Seriam salvos de quê? Da grande tribulação que estava por vir. E quem não cresce seriam condenados a passar pelaquela grande tribulação que o Cristo Nazareno diz que haveria de vir sobre eles um dia terrível, de grandes aflições como nunca houve e nem tampouco haverá. Mas eles aguardam a grande tribulação. Aí dentro desse sistema religioso evangélico estão os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os tribulacionistas, aguardando essa grande tribulação. Eles dizem que amam as pessoas, mas na prática não. Porque eles disseram para mim que eu vou queimar nesse fogo do inferno por causa dessa mensagem que eu preguei. E é o que eles dizem para aquelas pessoas que não fazem parte desse sistema religioso evangélico, que não pertencem a uma sinagoga, vão queimar no fogo do inferno. Eles querem porque querem que esse inferno exista. Eles querem porque querem que o juízo de Deus venha sobre todos aqueles que não fazem parte desse contexto deles.
Eles pregam um Deus déspota, um Deus tirano, um Deus raivoso, um Deus cheio de ira, que quer punir, que quer castigar a todos que não são religiosos tais como eles são. Nós que hoje temos o entendimento, sabemos que o véu está posto, por isso que eles não enxergam. As mentes estão cauterizadas, por isso que eles não entendem. Eles seguem homens, vivem debaixo de preceitos dos homens. Há leis sobre eles ainda, rudimentos sobre eles. Continuam assentados na cadeira de Moisés. Eu vou pregar uma mensagem sobre isto. Então, para os gentios, não houve e não havia condenação. Esse é o tema dessa mensagem. Já nasceram perfeitos neles novas criaturas. Então, eles usaram vários textos bíblicos para confrontar a última mensagem. Primeiro que eles não entenderam. O cego não entende. Ele não consegue enxergar o caminho, porque estão cegos. E lá nessas sinagogas são cegos guiando os cegos. Por isso que nós não confrontamos, não rebatemos hoje. Eu não os respondo, porque não adianta. Eu vou lá e oculto do canal, porque eles estão cegos. O véu ainda está posto. Eles não vão entender nunca enquanto o véu não for tirado. Eles vão continuar dizendo que Jesus disse que há um inferno como lago de fogo e tormento eterno. Eles vão continuar dizendo que Jesus ali estava mandando, ou dando como exemplo, para que os religiosos de hoje também fossem a todos pregar o evangelho para que todos sejam salvos. Eles não respeitam ocasião, tempo verbais, pronomes, remetente, destinatário, para quem, para quê e para que foi escrito. Eles não respeitam nada disso. Eles futuralizam tudo. Eles aplicam tudo em nós. Eles vivem antes da cruz, eles seguem o Cristo Nazareno e não o ressuscitado. Então, queridos, esta verdade é a sã doutrina, é o mocotó, é o alimento sólido, o evangelho da graça que fora revelado a Paulo. Paulo agora se tornou o quê? Adulto. Ele disse: quando eu era criança, eu fazia coisas de crianças. Ele era alimentado com leite. Paulo era um perseguidor, era zeloso, assim como os religiosos de hoje são zelosos. Eles fazem tudo isso por zelo. Mas por que eles fazem isso com zelo? Porque eles faltam entendimento. E o entendimento quem dá é o Espírito Santo. O véu só é tirado pelo Espírito. O Senhor é o Espírito. Enquanto eles estiverem se submetendo a homens com seus achismos, com seus preceitos, com seus interesses, com suas conveniências, eles estarão cegos, com fardos pesados sobre eles, aprisionados dentro dessas sinagogas. Eles entendem que ali é lugar de se buscar a Deus, quando não é. Deus não habita ali. Ali é templo feito pelas mãos dos homens. Imagina que Deus faria isso, de que se adore Ele somente num espaço físico, num templo chamado de igreja. Como seria? A nível de mundo, a nível universal. Se assim fosse, muitos não conseguiriam, porque é muito complexo.
Mas eles dizem que o templo é a casa de Deus. A Jerusalém espiritual não é mais o templo físico. O templo de Jerusalém foi destruído, foi jogado por terra. Jesus disse à mulher de Samaritana, João 4:20, que dias viriam em que o Pai, que é Espírito, Deus é Espírito, ele seria adorado em Espírito e em verdade. É isso que nós fazemos hoje. Nós não precisamos de templo, de homens, de ritos, de liturgias, de cerimoniais. Nós não precisamos de nada dessas coisas. Adoramos a Deus 24 horas por dia. Deus habita em nós. Ele mora em nós. Nós somos a morada, somos o templo, somos o tabernáculo da habitação de Deus. Nós não somos o que dizem que somos, não somos isso que vemos que somos. Nós somos um espírito. E Deus é espírito. E é no nosso espírito que ele habita, e no nosso espírito ele testifica que somos seus filhos. E como filhos dele, Romanos 8,14, somos guiados tão somente e dirigidos por ele. Por isso que abandonamos as sinagogas. Não andamos mais debaixo de preceitos dos homens. Hoje não temos mais consciência pesada, não temos sentimentos de culpa alguma. Adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, foi ele quem disse para a mulher samaritana, o Nazareno, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai. Naqueles dias ainda não, eram nos montes, eram no templo. Mas dias viriam em que o Pai, que é Espírito, seria adorado em Espírito. Esses dias chegaram. E eles ainda ficam aí com templo, com sinagoga, com homens simples mortais que se dizem ter autoridade, cheios de nomenclaturas, de títulos, buscando primazia e seus interesses e suas conveniências. Eles estão ferozes porque o entendimento de muitos tem sido aberto e eles estão abandonando as sinagogas. Há testemunho de pessoas que deixaram há 8 anos, há 10, há 15, há 20, há 30, eu quase 50 anos. Alguém disse lá que não entende eu com tanto conhecimento seculares, teológico, penso assim, ajo assim. Isso não tem nada a ver. Os meus conhecimentos seculares, acadêmicos, filosóficos, científicos, teológicos, não abriram a minha mente. E eu vivi escravizado durante quase 50 anos, preso a um sistema, porque a religião é um sistema criado pelos homens. E lá você tem que viver debaixo dos preceitos, dos seus achismos, com dogmas, com todo esse contexto de coisas. Lá não há liberdade. Hoje nós somos livres, podemos dizer assim. Reinamos em vida. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Reinamos com Ele. Descansamos nele. Entendemos que Ele é único, que Ele é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos. Que Ele é Senhor de tudo e de todos. E que não há nenhum inimigo que se levante contra Ele. Ele não peleja, Ele não luta, Ele não batalha contra quem quer que seja, porque Ele é absoluto. 100% é a sua vontade. Não adianta você ficar orando, está perdendo seu tempo. Mas eles dizem assim, está escrito, porque Jesus de Nazaré mandou orar. Eles não sabem, não conseguem separar os dias do Cristo Nazareno dos dias do ressuscitado. Eles não conseguem entender o antes da cruz e o depois da cruz. Eles não sabem separar o que foi a lei e o que é a graça. Porque estão cegos. Então não vale a pena você mande para ele os vídeos e deixe o resto com o Espírito Santo. Na hora que o Espírito Santo quiser, ele tira o véu. Foi isso que ele fez com você. Quando você menos esperou, o véu foi tirado. Hoje você é livre.
Hoje você é livre. Tirou o véu de sobre mim. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. E prego esta verdade, este alimento sólido. Somos todos irmãos. Eu amo a todos. Não discrimino, não faço acepção de pessoas. Não os vejo na carne, vejo no espírito. Amo, independente do que pensam, do que fazem, do que dizem, do que acham, eu amo, porque a lei de Deus é essa, amar a Deus, mais do que tudo e todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Daí nós perguntamos como os religiosos amam o próximo. Se eles têm para o próximo um inferno, como lago de fogo e tormenta eterna, porque não comungam com eles, porque não fazem parte do sistema religioso, opressor, perverso, cruel e mau. Eles amam como o próximo, se eles desejam que haja um juízo de Deus sobre todos aqueles que não comungam com ele. São cegos guiados por cego. Não sei até quando eles continuarão lá aprisionados, mas isso cabe ao Espírito, é Ele quem convence. É o Espírito Santo quem convence. Somente Ele pode tirar o véu. Somente Ele pode dar o entendimento, salvar na mente. Somente Ele. Então fica aí esta palavra. Para os gentios não houve e não havia condenação. Eles já nasceram perfeito nele, novas criaturas. Perfeito nele e novas criaturas. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração. Divulgue, compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva. O meu muito obrigado. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Amamos aqueles também que nos odeiam, que nos chamam de herege, que nos chamam de falso profeta, que nos chamam de anticristo. Nós o amamos. Eles não nos amam, até dizem que amam, mas não nos amam, mas nós o amamos.